Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Oi, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos falar sobre o impacto da tecnologia, da globalização no ensino do inglês e também de outras línguas, como é ser um professor no século XXI, ensinando aqui no Brasil os brasileiros a falar a língua, que é a chamada língua comercial. Qualquer ponto do mundo você chega falando inglês, a coisa funciona. Você melhora no seu mercado de trabalho e também alavanca os negócios. E conosco hoje a professora, a empresária Babi Vasconcelos. É uma mineira lá do Cerro. Ela tem também essa origem histórica e esse gosto pela língua inglesa. Muito bem, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, João. Prazer enorme estar aqui com você. Very good. Very good. Isso, já começando nossa próxima entrevista vai ser em inglês, combinado? É isso que eu quero fazer, porque eu preciso melhorar muito ainda, para não ficar, né, Babi, com aquele negócio books on the table, não é isso? Yes, good morning. É uma brincadeira, mas é isso mesmo. E a base de tudo é a repetição, não é isso? Olha, eu acredito que a metodologia, né? Cada escola tem a sua metodologia, mas como eu estou quase fazendo 44 anos de escola, né? Quando eu montei o Grant, eu falo que eu tinha 5 anos de idade, sabe? Brinco, né? E quando a gente começou, vai fazer 44 anos agora em dezembro deste ano, e a gente tinha uma metodologia que era muito baseada em repetição, sabe? E essa repetição, aos poucos foi mudando para mais a comunicação, não usava mais pegar muito nos detalhes e a pessoa tinha que ir se comunicando. Mas hoje em dia a repetição já está voltando, sabe? A gente já chegou à conclusão, né, que quando você repete, você não esquece. Mas logicamente que essa repetição de hoje ela vem muito inserida na comunicação, né? Porque hoje a maioria das pessoas, elas querem aprender inglês ou querem aprender outra língua para se comunicarem. Então, o foco é a comunicação. Nossa metodologia, o foco é a comunicação. Agora eu fico pensando aqui, você, uma menina lá do Cerro, não é? E de repente, quando é que surgiu essa ideia? Falou, olha, eu vou ser professora de inglês, não é? E eu percebo o seguinte, no Cerro não tem muito aquela pronúncia mais do inglês que a gente fala que é de São Paulo, fala melhor, não, né? Não fala garden, fala garden, quer dizer, o paulista estaria... E o sul de Minas também, a gente brinca, uma brincadeira saudável, né? Mas é só para pegar o gancho, quando é que deu aquele estalo na sua cabeça de menina de ser uma professora de inglês e mais, né? Ter uma escola de inglês, o que é muito além. Essa história começou muito cedo, eu sou do Cerro. Tenho um orgulho muito grande, sabe, de dizer que sou do Cerro, que é uma cidade maravilhosa, né? E a terra do queijo, né? Então, uma delícia. E aí, os meus antepassados são ingleses, né? E desde pequena eu escutei a minha avó materna contando histórias da Inglaterra, contando histórias dos pais dela, dos avós que vieram para o Brasil e para o Cerro especificamente, na época de mineração. E aí eu escutava aquelas histórias e desde pequena eu falava, um dia ainda vou conhecer a Inglaterra. Era um sonho que eu tinha, sabe? E mudei do Cerro aos 8 anos de idade. E quando chegamos em Belo Horizonte, meus pais foram procurar uma escola especializada para que eu fosse estudar inglês. E eu me lembro que aos 12 anos eu já estava ensinando inglês para os vizinhos, para os primos, e já brincava de dar aula de inglês. Então aquilo foi uma paixão realmente que vem desde que eu era pequena.
Agora, do ponto de vista da metodologia empírica, quer dizer, vem pelo trabalho desenvolvido, pela experiência, o erro e acerto, não é verdade? Vamos fazer um comparativo daquele tempo. Qual foi o ponto central que depois foi aprimorado ou que chegou à tecnologia, sendo uma ferramenta de facilitação? Como é que era naquele tempo? Era só giz e cuspe, que a gente brinca, não é? Sem tecnologia? Não, quando eu comecei em 73, a gente já procurou o que existia de mais moderno. Então, eu me lembro muito engraçado, que era chamava-se diafilme, sabe? Acho que nem falar isso hoje as pessoas nem lembram. Era um filme que era tipo um slide que a gente enfiava no aparelho e tinha um gravador que era enorme e que a gente colocava o som e ia passando assim devagarzinho as figuras. Tinha uma caneta daquelas que marca e a gente ia mostrando. Então a gente parava por exemplo, cup. This is a cup of coffee, e mostrando, e os alunos iam repetindo. Isso na época já era muito moderno, porque a gente estava chegando com uma coisa diferente. Aí veio o videocassete, né? Você lembra do videocassete? Sim, muito, muito. Então, eu me lembro que, como a gente viajava muito, a gente comprou um videocassete e a gente trouxe isso e os alunos ficaram enlouquecidos. Aí a gente passava filmes numa sala de aula à noite. O meu marido é médico, né, o Fernando, ele comentava com os amigos dele. Tinha épocas de chegar assim, um monte de amigo do Fernando, família, para ver algum filme que a gente ia passar usando o videocassete. Então, assim, eu sempre procurei o que existia de mais moderno para a gente estar implantando. Uma curiosidade. O seu primeiro contato com o inglês, além da família, da origem inglesa, britânica, não é? Qual foi aqui em Belo Horizonte? Qual era o curso que já tinha aqui na época, há 40 e tantos anos atrás? Eu estudei no ICBEL. Tá? Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Que é do consulado, né, americano, não é isso? Ligado também? É ligado, E na época já existia, né, outras escolas, né? Tinha... acho que tinha o IASG, né? Tinha inclusive onde eu comecei dando aula no IASG. Aprendeu no ICBEL ou foi dar aula no IASG? Fui dar aula no IASG, né? Eu fiz eu me lembro que eu fui fazer um seminário, fui participar de um seminário e conheci o dono do IASG, na época era o Berardo Nunan, que depois ele foi trabalhar comigo. Infelizmente ele faleceu há alguns anos, mas quando faleceu, ele estava trabalhando comigo. Muito bem. Sobre esse lado empreendedor da empresária Babi Vasconcelos, começando lá como professora, estudante, depois professora, chegando a ter uma escola de idiomas, uma escola de inglês, o Greenwich, aqui em Belo Horizonte. Nós voltaremos daqui a pouco. Eu espero você até já. No programa de hoje, nós estamos conversando com a empresária Babi Vasconcelos, do Greenwich, um curso de inglês, uma escola de inglês, aqui em Belo Horizonte, com mais de 40 anos, atravessando aí essas 4 décadas no mundo em globalização e a tecnologia chegando aí, dobrando a cada 2 anos, não é, Babi? Acho que é a cada dia, né, João? A cada dia. Agora, nós estamos acabando de falar, cheio de Gary, de tecnologia. Agora, do ponto de vista de empreendedorismo, né? Atrás de você aí tem um mapa do mundo, não é? E as redes, tudo conectado. Hoje a gente vive, o indivíduo, né? Em rede, conectado, formando aí os seus grupos na nuvem, né? Ou seja, tendo uma comunicação internacional. Primeiro, o nome do curso e qual foi o plano de negócio que foi montado, que impulsionou para a criação de uma escola de inglês. Aí é o seu lado empresarial. Como é que foi? Em 1970, por aí, eu fui fazer 72, eu fui fazer um curso de inglês com meu grupo de colegas da escola onde eu estava estudando inglês,
E foi muito difícil dobrar o meu pai, sabe, para deixar eu ir na época, né? Muito difícil. E fui, eu fiz um curso de inglês na University of South Florida, em Tampa. E de lá, nos finais de semana, a gente sempre viajava para conhecer outras cidades. Nós fomos a Washington, fomos a Nova York. E chegando em Nova York, eu me encantei com Greenwich Village, que é um bairro, né, até hoje ainda é um bairro bem interessante, mas na época, com as boutiques, com os artistas na rua pintando, declamando poesias. E quando eu voltei, eu já voltei com a certeza de que eu iria abrir uma escola de inglês e que se chamaria Greenwich. Pois é, essa palavra, né, a gente fala, você que está vendo aí, estuda inglês também, não é eu que sou more or less em inglês, então a gente vê Greenwich, você tem wish, que é bruxa, segundo a Babi Witch. já soprou aqui para mim, e witch, né, que é sorte, né? É sorte, Desejo, isso? Desejo. Sorte é good luck, né? Sim, mas por que esse nome, essa pronúncia e por que então essa bruxa verde? O seu pai sempre te pergunta a mim, que você estava me contando, né? Ele sempre me pergunta, o que significa Greenwich? Isso. Aí eu falo para ele que é um nome próprio, né, que não tem um significado. E muitas pessoas me perguntam se o nome da escola é por causa do meridiano de Greenwich. E eu falo, não, é o bairro Greenwich. Então a gente tem, né, Greenwich, Connecticut, tem cidades que se chamam Greenwich, tem bairro, isso que eu falo para o meu pai, tem bairro, tem cidades, tem o meridiano. Então foi aquele nome que eu acho gostoso de pronunciar e que de onde eu tirei, né, essa ideia. Foi de um bairro de Nova York, que é uma cidade também maravilhosa, que eu adoro, né? E um bairro super bacana, né? Toda vez que eu vou a Nova York, não deixo de ir lá para Greenwich Village. E agora tem também a escola Greenwich, né? Que antes você citou todos aí, e agora a escola. Perfil da escola. Qual é hoje o perfil econômico, não é? A geração de emprego e renda dentro do contexto aqui de Belo Horizonte e até fora de Belo Horizonte. Qual é o perfil hoje do seu curso? Hoje nós temos uma escola que ela atende a crianças, adultos, adolescentes, e o nosso público maior atualmente é o executivo, que não conseguiu aprender o inglês até hoje, mas que vê a necessidade, que tem, né, que aprender a se comunicar, e a criança, que os pais hoje deixam de fazer qualquer coisa para investir nos filhos, né? Então a gente está com escolas para criança a partir de 2 anos de idade. 2 anos de idade? 2 anos de idade, O meu netinho tem 4 meses agora, vai fazer, quer dizer, então já vou prepará-lo para eu não passar pelo vexame que eu passo hoje. Você sabe que em 73, quando eu abri o Greenwich, eu comecei a ensinar inglês para crianças de 5 anos. E naquela época era uma loucura, né? Não tinha nem material adequado. E a gente inovou, né? Ensinando para 5. E agora nós já estamos ensinando para 2, né? Agora, quanto ao executivo, e aliás esse nosso programa aqui, não é? São 5 temas importantes aqui, a tecnologia e inovação, não é? O executivo, o da startup, o outro que está também no mercado formal, todos nós, homens e mulheres, precisamos dessa ferramenta para a comunicação. Daí a presença, entre outras coisas, no mercado da empresária Babi Vasconcelos, aqui no nosso talk show. Qual é a demanda principal? Porque o executivo fala assim, aqui não tem jeito de aprender isso bem rapidinho não, que eu estou precisando de uma reunião semana que vem nos Estados Unidos. Tem milagre nisso ou não tem? Não, eu falo que não existe milagre, né? Eu acho que existem aí pessoas que falam, você vai aprender inglês em 1 mês, você vai aprender inglês em 5 meses. Eu acho que tem que sedimentar, sabe? Você tem que aprender e falar. Então não adianta, não existe milagre, não existe milagre. Agora, falar, repetir, eu conheço muita gente, né, o self-made man nessa área, que ia para o cinema, aprendia lá
o Cary Grant falando inglês, ou seja, e ele acabou, né, pelo ouvido. Existe uma predisposição no ser humano, nas pessoas, na sua experiência como uma pedagoga, uma professora, que a pessoa aprende com mais velocidade do que outra. Em que fase da vida é melhor a gente começar a martelar o inglês ali? Repeat please, não é? A melhor fase realmente é quando é criança, né? Então a gente já está comprovado que com 2 anos de idade a criança aprende mais o ritmo, né, da língua, a pronúncia, né, e ela vai ter o inglês assim, muito mais perfeito do que qualquer outro que comece mais tarde. Às vezes os pais me perguntam, mas meu filho vai começar com 2 anos e quando ele tiver 10 anos ele já está excelente em inglês, ele já está falando, mas ele ainda tem um caminho a seguir. Né? Então, logicamente que quem começa mais cedo vai ter muito mais facilidade. E aprendendo uma língua desde cedo, a facilidade para aprender outras línguas também é maior. Pois é, eu fico pensando aqui comigo, experiência pessoal. Sai da escola, volto para a escola, trabalho aqui, busco ali, volto a estudar inglês. Agora voltei a estudar inglês, né, inglês com vocês lá, não é? E eu ficava pensando assim, devia ter um jeito de ensinar, aquele basicão que a gente brinca, né? Para alavancar pelo menos no chamado inglês comercial, né? Para você chegar num país e conseguir pelo menos comunicar, comer, ou seja, fazer as atividades que você tem que fazer numa cidade. Já tem alguma coisa voltada para isso dentro do seu universo, Babi? Temos sim, porque eu acho que o adulto que numa certa idade já não consegue falar o inglês, né? Até então, a gente tem que focar muito naquilo que ele quer. Então, a gente tem que ver qual que é o seu objetivo. Seu objetivo é se comunicar, então nós vamos trabalhar a comunicação. Seu objetivo é fazer um concurso, você precisa aprender a ler, a responder perguntas, vamos trabalhar também. Né? Então, a gente faz um curso sob medida. Né? No seu caso, por exemplo, que você quer se comunicar, viajar, então a gente pega os tópicos e trabalha vocabulário, trabalha desenvolvimento de fluência e naquele tópico que você tem o objetivo para aprender. Muito bem, é verdade. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com a empresária Babi Vasconcelos, do Greenwich, falando aí sobre o que ela vê no horizonte em relação a você que é um executivo, uma executiva que quer aprender a língua e também mais de uma língua, não é? Não é só o inglês. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu espero você, até já. Bem, nós chegamos no final do nosso programa, agora o último bloco, com a empresária mineira lá do Cerro, a cidade do queijo aqui em Minas Gerais, ela que é uma professora de inglês e mais do que isso, ela criou há mais de 40 anos, 44 anos, o curso dela e a escola do Greenwich aqui em Belo Horizonte, hoje já com um pezinho também em São Paulo, não é, Babi? São Paulo é no inglês também ou diversificou? Não, nós diversificamos, né? Na década de 80, os nossos alunos queriam conhecer o mundo, né? Começou a globalização, outras línguas chegando, né? A abertura do Mercosul. Então, nós começamos com outras línguas e os alunos querendo falar a língua aprendida fora do Brasil. Então, nós montamos uma agência de viagens, Greenwich Tours. E aí hoje meus filhos cresceram, né? E é uma bênção de Deus tê-los trabalhando comigo. Apesar que o pai reclama que ninguém quis ser médico, mas eu fico muito feliz. E eles hoje são responsáveis pela agência de viagens. O Greenwich Tours que começou, né, com uma exigência dos alunos, quase uma exigência dos alunos para conhecer outros países e fazer curso no exterior, intercâmbio. Hoje é uma agência completa e o André e o Bruno, né, que estão trabalhando comigo. O André cuida das viagens educacionais, onde tudo começou, né, por causa das viagens educacionais. E o Bruno é o diretor da agência
e ele é um mestre em fazer viagens feitas sob medida, lua de mel, casamentos fora, que está muito na moda agora, né? Casar fora de Belo Horizonte, em alguma cidade, né? Um resort aqui no Brasil mesmo ou no exterior. E então eles montaram um departamento, quase que um braço do Greenwich, que é a GW, Greenwich Travel Boutique, que cuida dessas viagens feitas sob medida, casamentos, viagens em família, que também está muito em moda, né? As famílias se reunirem e, em vez de fazer uma festa, por exemplo, de comemoração de aniversário ou de aniversário de casamento, viajar com a família. E aí eles montaram um escritório em São Paulo e o André mudou para São Paulo e ele fica indo e vindo, porque as viagens também aqui, principalmente as educacionais que a gente faz com colégios, com os nossos alunos, né? Partem muito daqui também. Então, fomos para São Paulo. Pois é, agora é fundamental no inglês, pegando esse gancho aí que você colocou, não é? A vivência, o intercâmbio. A minha filha, por exemplo, fez na Irlanda, não é? E depois isso deu a ela uma pegada muito boa, realmente. Parece que fica na memória quando volta, não é? Mas tem que praticar, não é verdade? Então isso também é muito importante, essa constância, né? Porque a gente nasce também analfabeto, não sabendo falar nada e acaba falando. Não fala tão bem, mas eu digo no caso da nossa língua, o português. E agora a China, falando aí o mandarim, e você disse que os empresários estão procurando, né? Muita gente fazendo negócio também com a segunda potência mundial. Já tem esse curso lá, tem demanda para ele ou não? Temos demanda, não tão grande quanto o inglês, né? O inglês é o nosso carro-chefe, mas a gente tem procura do mandarim. E a gente tem, como tem outras línguas também, a gente tem a gente faz o treinamento dos nossos professores dentro da mesma metodologia. Foco em comunicação e temos dado algumas aulas de mandarim também. Os professores são bem bacanas. Então tá já começando também aí uma atuação num novo universo, né? E o ensino à distância do inglês, você acha que funciona, não funciona? Vocês já estão aplicando isso lá no Já, a gente começou, fomos até, acho que pioneiros no ensino à distância, né? Começamos com uma metodologia bem diferente, através de Skype, né? E atualmente nós temos uma plataforma que o aluno pode fazer exercícios à distância, mandar para o professor corrigir, tem aulas presenciais também, se ele quiser, mas a gente tem tido muito sucesso com o ensino à distância. Agora, eu fico pensando o seguinte, ensinar inglês, mas tem muito americano que vem para cá também, alemão, outras nacionalidades, o mundo está global, né? Se andar em Belo Horizonte olhando, ouvindo, você vê, né, muita gente falando, é uma babelzinha, tem muita gente falando outras línguas também. Vocês ensinam português para o estrangeiro lá? Sim, ensinamos português para estrangeiros. Aliás, quando eu comecei o Greenwich em 73, eu sou professora de inglês e português. Eu me formei em português e inglês pela PUC. E naquela época, quando a Fiat veio para cá, né, a gente tinha a Sominas, eu tinha muitos alunos que estudavam português e eu dei muita aula de português. Para italiano, principalmente. Né? E atualmente a gente tem procura, sim, e inclusive nós temos alunos, tem um aluno que mora na Alemanha e ele faz português conosco à distância e ele vem sempre aqui, que ele é um consultor. E quando ele vem, ele tem aula presencial, mas a gente mantém as aulas dele à distância e ele aprendeu, viu? Está falando português direitinho. Muito bem, já no finalzinho do nosso talk show, não é? E aqui é descontraído mesmo, a gente tenta buscar a alma também, ela que é uma mineira que tem o pé lá no interior e em tempos de globalização, não é? Em tempos de startups, né? Belo Horizonte hoje é o segundo polo, né, dessas novas tecnologias, essa é uma maneira de fazer as coisas através da internet, mas também nessa criatividade. O que você vê no horizonte em termos business, né, em termos de negócios, né, nos próximos anos ou nos próximos momentos? Porque hoje nós estamos falando já, não é medição mais são dias, horas, segundos, porque essa explosão mesmo da tecnologia. O que você está vendo no horizonte no seu ramo, ensino de línguas? Eu acho que a gente vai continuar
trabalhando com o ensino de inglês à distância cada vez mais, né? E a tecnologia, mesmo com as crianças, né? Mesmo sendo presencial, a gente tem que trabalhar com eles. A gente trabalha muito com o e-board, que fomos um dos... Os primeiros a fazer? Você dizia aí, desculpe que eu interrompi, foi um dos primeiros a fazer, uma das primeiras a fazer, o e-board? Foi, não a fazer, a utilizar. A utilizar, né? a tecnologia. Hoje já não é novidade mais o uso do quadro interativo em sala de aula. Né? E aí os professores dão a aula, mandam por e-mail para o aluno, né? Buscam da internet na hora em sala de aula. E eu acho que daqui a pouco a gente vai estar trabalhando com os alunos também, através do e-board, talvez dando aula aqui, eles estando em casa, assistindo às aulas. Muito bem, vamos torcer também, é isso mesmo, só tem um jeito aí da gente prever o futuro, é criá-lo agora. E aqui, Babi, nós temos também uma harmonização de um vinho que é recomendado pela Casa Rio Verde, pelo Rendel Roberto. Dessa vez é a uva Syrah, é um vinho espanhol, Tarragona. Ele é, então, um vinho tinto para harmonizar com este livro do Júlio Diniz, As Pupilas do Senhor Reitor. Lembrando que esse livro aqui também no Brasil, este livro virou e inspirou uma telenovela do mesmo nome em 1970, produzida pela TV Record, e outra em 94, que foi produzida pelo SBT. Fica aí então a sugestão. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Sucesso para você. Obrigada. E para você também, lembre-se, pode assistir o nosso programa através da internet bhnews.tv.br, também facebook.com/JC Amaral News e no YouTube. Você digita lá João Carlos Amaral Entrevista. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.